Paz do Senhor, meus irmãos, que seu amigo Eliaur, e hoje vamos tratar de um assunto aqui em nossa pré-aula, que é o bom pastor e os pastores infiéis. Até porque algumas lições já vieram antecipando algo parecido e falando muito sobre a pesagem com os dois lados, o bom e o mal, o bem e o mal, o bom e o ruim, aquilo que é proveitoso e o que não é proveitoso. Então sempre vai haver esse equilíbrio e às vezes uma comparação negativa. De um lado um bom pastor e do lado um pastor infiel. Então nós vamos entender aqui, essa lição número 8, o que Ezequiel estava querendo dizer aqui no seu capítulo de número 34. Um texto bem conhecido, que já foi usado, lido, pregado muitas vezes, já ouvi essas pregações. Nós vamos dar aqui um resumo sobre esse assunto. É importante reprisar que os textos bíblicos do Antigo Testamento estão inseridos dentro de uma cultura na qual se usava muito o serviço de pastoreio, se vivia da pecuária, né, e também do cultivo, né, da agricultura, bem como um pouco da pescaria, mas principalmente pecuária também. Então a gente vê que essas linguagens de pastor, ovelha e animais sempre estão ligadas ao hebraísmo, aos textos hebraicos do Antigo Testamento em especial. Então quando a gente lê, por exemplo, o Salmo de número 23, não é Davi como pastor, é Davi como ovelha. Ele diz: o Senhor é que é o meu pastor e nada me faltará, ou Ele é tudo o que eu preciso, né? Eu não vendo livros, mas eu tenho um livro aqui que, se eu me recordo, eu não lembro de ter lido um livro melhor que explique sobre essa questão de pastor e ovelha. E o nome do livro é Nada Me Faltará, de Philip Keller. Salmo 23, é comentário do Salmo 23. Nada me faltará, Philip Keller. Ele foi pastor de ovelhas, literalmente, e ele trouxe lições do pastoreio para a vida espiritual. Então essa repreensão de Ezequiel, né, começa a denominar-se aqui como a repreensão aos pastores. Figuradamente é usado esse relacionamento entre um pastor literal e de uma ovelha. Então é um registro voltado diretamente para a liderança. Aí por que é usada a ovelha? Porque a ovelha ela é submissa, ela é dependente, ela é um animal dócil, mas que precisa de muito cuidado. Então todos nós precisamos de cuidado. Nós precisamos ser cuidados por alguém. Até dentro do relacionamento conjugal, a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Isso está falando de cuidado. Deixar o pai e a mãe quer dizer não estar mais sujeito ao pai e à mãe, no sentido de cuidado, e passa a ser cuidado por sua mulher. Então esse é um princípio bíblico, cuidado. Nós precisamos de cuidado. Independente de quão forte você se sinta, você precisa de cuidado. Independente do quanto você cuida de alguém, aquela pergunta que eu sempre faço é: quem cuida de quem cuida? A gente precisa ser cuidado também. Então você é um pastor que apacenta um rebanho, digo aqui numa congregação, um grupo de professores, um grupo de jovens, de casais, mas você também precisa de alguém que se apacente você, né? Do contrário, você ficará sem essa instrução e sem essa cobertura importante na vida. Muitos usam isso de má fé, claro. A gente sabe que existem muitas igrejas que dizem que ali há uma cobertura espiritual e que saindo daquela cobertura espiritual a pessoa vai ficar indefesa porque depende daquela denominação. Mas a cobertura que nós temos é do Senhor Jesus, mas Ele usa pessoas para nos apacentar. Então, o pastor, é bom que você ensine na sua aula, ele deve duas coisas para as suas ovelhas. A primeira coisa é provisão, é o alimento cotidiano. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é provisão. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, isso é provisão.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Isso é proteção. Então, a provisão é o que eu preciso para sobreviver e a proteção é o que eu preciso para não morrer. Então, Deus é o pastor de Israel. Mas nessa condição aqui de Ezequiel 34, ele está chamando a atenção de duas categorias principais de pessoas. O grupo político, que eram os que regiam a nação no seu tempo, na sua época, e a parte religiosa, que ali envolvia os sacerdotes, bem como aqueles grupos de falsos profetas, como a gente já estudou na lição, né, que foi repassada ali sobre os falsos profetas, que é muito importante também a gente entender isso ali. Então, eles são repreendidos nessa condição figurada. Vocês são pastores, mas que quando vê uma ovelha com a perna quebrada, vocês acabam de quebrar a outra. Além de não cuidar, causam mais prejuízo e amordaçam, e machucam, e ofendem, e magoam, e acaba tirando a condição dessa ovelha sobreviver. Ou seja, quem deveria prover e proteger está tentando matar. Então essa é a repreensão que o profeta Ezequiel faz, né? E a natureza da ovelha, ela é um animal muito dependente, inclusive alguns chegam a dizer que a ovelha, ela é o animal que mais depende do ser humano e que ela não tem condições de sobreviver sozinha, dado pelas suas características, né? Por isso que águas tranquilas, que está lá no Salmo 23, é justamente porque a ovelha, ela teme por água muito corrente, porque ela sabe que ela não sabe nadar direito e a sua lã é muito densa e absorve muita água, ela fica muito pesada e não consegue sobreviver. Então o pastor tem que guiar mansamente a águas tranquilas, ou seja, não expor as ovelhas ao perigo. Então aí nós temos a ovelha, né, que é a fêmea do carneiro, que vão gerar um cordeiro, que é um macho até 1 ano. De outro lado nós temos uma cabra, que é a fêmea de um bode, e que vão gerar um cabrito, que será um cabrito até 7 meses. Então é bom que a gente faça essa distinção, né? Como alguém diz assim, Jesus é o carneiro de Deus. Jesus não é o carneiro de Deus. Não é a mesma coisa um carneiro e um cabrito. Por isso, quando você lê a prova de Abraão com o seu filho Isaque, o que se vê amarrado entre os matagais em substituição a Isaque não é um cordeiro. Porque Abraão disse para seu filho Isaque, Deus proverá o cordeiro. Mas o que estava preso entre os matagais era um carneiro, não o cordeiro. Então, profeticamente, Abraão está falando de algo futuro, que é Cristo que vai vir. Jesus é o cordeiro, porque carneiro é um animal adulto, que não era usual para o sacrifício anual. O animal para o sacrifício anual era um cordeiro sem mancha, sem defeito, perfeito para ser oferecido ao Senhor em sacrifício. Então, nós temos aí esses animais para a gente dar essa explicação. Ovelha, carneiro, beleza, vão gerar um cordeiro. Cabra e um bode vão gerar um cabrito, beleza? Só para a gente distinguir esses animais aí, que é muito importante. O pastor de ovelhas aqui, que é a função principal, primordial do pastor, é dar a proteção, só que isso não acontecia, porque havia uma coisa chamada abuso de autoridade. É quando a pessoa usa sua condição para extorquir, para chantagear e para oprimir. Isso os sacerdotes e a classe política, lá com os reis, os príncipes, a família real, sabiam fazer muito bem. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é a gente não abusar da autoridade. Seja você um pastor, um líder ou um pai, ou uma mãe. Porque às vezes não deixa o filho expor a ideia, expor o pensamento. Não, porque quem manda aqui sou eu. Né? E você não tem direito de falar. Tem direito de falar e de opinar. O que o filho não pode é mandar, enfrentar, partir para a igualdade. O casamento funciona assim também. A relação entre pastor e obreiro funciona assim também. E essa relação aqui não estava sendo de acordo porque as lideranças não estavam na liderança para a função de servir o povo, ou seja, de servir o rebanho.
Eles estavam servindo a si mesmos. Por isso que o texto diz: vocês apacentam a si mesmos, mas não apacentam o meu rebanho, ou seja, não cuidam do que é para cuidar. Então essa é a repreensão de Deus ali. Quando essa categoria de pessoas que está na função não para ter uma função de autoritarismo, mas para ter autoridade, que é diferente, porque na autoridade você está posto para servir as pessoas, e no autoritarismo você abusa dessa autoridade, extrapola, oprime e chantageia. Vem um casal e me confessa um pecado. Aí eu vou lá, pego a confissão e uso para ilustrar a minha mensagem. Errado. Mesmo que eu diga, mas eu não estou falando o nome, mas alguém vai saber que essa história aconteceu ali, certo? Então é bom que não se faça isso. É muito importante a gente pensar nessa questão. Ou chantagear alguém porque já me contou alguma coisa que virou um trunfo. Agora eu posso chantageá-lo. Se você não fizer o que eu quero, eu conto, eu abro o jogo. Então isso é um tipo de opressão. Uma coisa que deveria ser banida do nosso meio. Não deveria acontecer isso. Então aqui a repreensão do profeta. 3 práticas deploráveis dele numa linguagem metafórica: comer a gordura, se veste da lã e degolam o cevado, o animal mais jovem, mas não apacentam as ovelhas, para designar a exploração e o abuso da sua autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades. Então uma coisa que a gente tem que pensar nessa questão de apacentar, tem os maus apacentadores, que é o texto que nós estamos dizendo aqui, ó, o bom pastor e os pastores infiéis. E tem os bons apacentadores também. O texto não está ligado diretamente à função pastoral da atualidade, certo? Mas, figuradamente, a gente entende o que o assunto está querendo trazer para nós, na questão de apacentar. Nós precisamos saber que existem pastores bons e ruins, porque às vezes eu vejo pessoas que falam tão mal do ministério pastoral que para ela só tem pastor ruim. Enquanto que para outro é tão inocente que não vê maldade em ninguém. Todo pastor é bom, é maravilhoso. E não é bem assim. Existe muita gente travestida de ovelhas, mas na verdade são lobos. Por isso que eu digo, o lobo, ele muda de pelagem, mas não muda de natureza. E a gente tem que discernir os espíritos para não ser enganado. Às vezes você conhece alguém pela internet que diz que é pastor. Alguém que está aí pela televisão fazendo programas diz que é pastor. Mas a gente não sabe como está a vida dele no convívio com a esposa, com os filhos. E às vezes o dirigente nosso lá da congregação, que é tão simples, eu não gosto de ouvir ele. Aí acaba dando ênfase a uma outra pessoa que é um enganador, usurpador, que está numa condição que não deveria estar e às vezes nem chamada tem. Uma coisa muito importante a gente pensar sobre isso. Então, a classe repreendida por Ezequiel é a classe de governantes e sacerdotes. Beleza? Eles é que levaram essa bronca de Ezequiel 34. Tem sinais no Novo Testamento sobre essa questão de apacentar? É claro que tem. Não é? Por exemplo, tem a função pastoral, assim como tem a função também do apostolado. O que a gente não concorda é que alguém hoje ocupe o lugar, por exemplo, de Judas Iscariotes. Não tem como colocar alguém no lugar de Judas, porque o lugar dele ficou vago. A sua habitação ficou vazia. Deus levantou Saulo de Tarso, mas ele se torna Paulo, mas ele não cumpre os requisitos estabelecidos por Atos 1, que é alguém que tenha caminhado com o Senhor desde quando ele começou o ministério até o dia que ele ressuscitou. Paulo não preenche essas características, mas ele tinha essa função do apostolado. O ministério pastoral, a mesma coisa. Aí alguém vai dizer assim, mas na igreja primitiva não tinha o cargo de pastor. É claro que não tinha, mas existia a função. Quais eram os cargos? Entre aspas, porque eles não entendiam isso como hierarquia, era uma função. Era o diaconato, era o cooperador, era o presbitério, que era o mesmo ancianato, e por último o bispo, que significa superintendente. Essas eram as funções. Eles não entendiam de forma hierárquica. Para eles, a hierarquia estava, principalmente na igreja primitiva, entre Pedro, Tiago e João, porque eram os mais íntimos de Jesus. Paulo diz em Gálatas 1 que eles eram tidos como colunas, eles eram como que tinham uma certa supremacia. Mas lá em Hebreus 13:17 vai dizer, obedecer aos vossos pastores. Então esses pastores de que fala ali, é exatamente essa função pastoral,
que a gente deve reconhecer o ministério de quem está nos apacentando e que tem essas características de apacentar. Ou seja, o pastor que se espelha na pessoa do Cristo. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pronto. Se você tem alguém que dá a vida por você, e eu digo que dar a vida é dar tempo, é você disponibilizar tempo, é o seu dirigente que trabalha de pedreiro, que trabalha de carpinteiro, mas que ele se esmera por preparar uma palavra de ensino para trazer na congregação. Esse é o bom pastor, que intercede por você, que leva alguém no médico, que pergunta como você está, se você some, vai atrás, procura saber como você anda e o que você está sentindo, e pede perdão e perdoa também. Esse é o bom pastor, porque ele está dando a vida, está sacrificando o seu tempo, né, que poderia estar disponibilizando lá para a sua família, para atender você que não é da família dele biológica, né? E às vezes o pastor, esse bom pastor, ele tira do tempo do seu próprio filho, da sua filha, para dispensar esse tempo para a igreja e para você. Então, isso é uma coisa muito importante, a gente reconhecer quem são os verdadeiros pastores, apacentadores, que são semelhantes a Jesus, como está aqui no último tópico sobre o bom pastor. Jesus é o bom pastor, e a gente reconhecer para incentivá-los, para que não desfaleçam, para que não se estimulem, mas que continue confiante e firme, né, apacentando e cuidando do rebanho de Deus. Então tem muitas formas de cuidar do rebanho de Deus, né? Hoje se tem os pastores online que procuram, mediante as redes sociais, mensagens de aplicativos e conversam, orientam e aconselham, ajudam, ouvem as confissões e ali está disponibilizando seu tempo também. Então é importante que a gente não só reconheça esses pastores, mas que cada professor seja o pastor da sua classe. Cada professor, ele deve ser o pastor da sua classe. Escola dominical, ela não é apenas das 9h20 às 10h20, uma hora de explanação da revista. Escola bíblica dominical é as respostas que você dá domingo à noite depois do culto, terça-feira, antes do culto começar, durante o dia em mensagem de áudio, fazer esse acompanhamento contínuo. Isso é apacentar, né? Nós somos ali, a Fabiana e eu na rádio, damos aula ali há muito tempo, eu já estou ali há quase 12 anos, mas eu vejo assim que o meu domingo à tarde, às vezes, ele fica quase que inteiro para ouvir os áudios dos irmãos, que mandam áudio de vários lugares, os mais distantes e os mais próximos aqui, e alguns até confessam seus pecados para a gente orar juntos, tentações, estão quase caindo em adultério, e confessam muitas coisas. E às vezes os áudios de 10, 15, 20 minutos, eu preciso ouvir tudo para dar uma resposta e para ajudar. Isso é apacentar, né? E a gente faz isso com muito prazer, que sabe que a gente está ajudando na edificação. Então Jesus é o modelo de bom pastor. E o último, né, o pastor cristão, é aquele que dá vida pelas ovelhas, igual Davi, que enfrentou leões e ursos para defender o seu rebanho. Então eu vejo às vezes pessoas reclamando que o pastor não gosta que fale mal da sua igreja. É claro que não gosta. Qual é o pastor que gosta, né, que fale mal da sua igreja? Tem defeito? É claro que tem, né? Como diz um pastor amado, o pastor Jeremias, que um dia uma senhora ligou para ele e disse assim: pastor, o senhor precisa tirar fulano da igreja, do púlpito, porque ele está aqui no meu comércio e ele não paga, tem gente aí que não paga a conta. Pastor, tem gente que está aí na sua igreja, mas que não anda direitinho. E foi falando. Aí o pastor diz: muito bem, amada, assim, a nossa igreja, ela está aberta a todos e tem lugar para todo mundo. E para a senhora que é faladeira, tem lugar também. A senhora também é bem-vinda. E outra coisa, enquanto tiver gente com problema, o meu emprego está garantido. Vou ter trabalho para fazer. Ou seja, a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de gente que queira melhorar. Perfeição, a gente vai ficar devendo, né? Mas a gente sabe que existem muitos homens de Deus. E esses a gente tem que reconhecer. E deixe de ser intolerante, que às vezes você é muito exigente com o seu pastor, com o seu dirigente, aí ao ponto de não ter nenhum bom.
né? E por outro lado, alguns são tão tolerantes que para ele tanto faz, porque não faz a menor diferença, porque não há essa proximidade. Então é importante que a gente chegue para perto, que a gente edifique um ao outro e que nós sejamos edificados também. Essa é a linguagem. E nunca bata num pastor na frente dos membros. Isso machuca e magoa. E nunca bata nos seus membros com eles presentes ali. Quer falar alguma coisa? Chama no privado. E seja ético, né? Que isso é muito importante também. Amém, queridos? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Em nome de Jesus.